Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de temperatura do combustível B faixa, desempenho do circuito. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando me deparei com um código P0186, sei que isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão do sensor, ou circuito, de temperatura do combustível que não está dentro de uma faixa programada. B refere-se a uma área do circuito em oposição a um circuito ou componente específico. O sensor de temperatura do combustível é normalmente integrado ao sensor de composição do combustível, projetado para fornecer ao PCM uma leitura precisa da composição e da temperatura do combustível. O sensor de composição do combustível é um pequeno dispositivo computadorizado, alinhado entre o tanque de combustível e o trilho de combustível. À medida que o combustível passa pelo sensor, ele é monitorado para determinar a quantidade de etanol, água e outros contaminantes presentes. Um sinal elétrico para o PCM reflete não apenas quais contaminantes estão presentes, mas também em que grau o combustível foi contaminado. O nível de contaminação é medido de acordo com a porcentagem de contaminantes para combustível e é inserido no PCM como formas de onda quadradas. Quanto mais próxima a frequência da forma de onda, maior a porcentagem de contaminação de combustível. A frequência também pode ser descrita como a porção vertical da forma de onda. O sensor de composição de combustível mede a quantidade de etanol presente no combustível de maneira diferente de outros contaminantes. Níveis de composição de combustível tão altos quanto 85% de etanol são aceitáveis em veículos flex. A largura do pulso, ou a parte horizontal da forma de onda, é indicativa da temperatura do combustível. Quanto maior a largura do pulso, maior a temperatura do combustível que passa pelo sensor de composição de combustível. Na maioria dos modelos, a modulação da largura de pulso varia entre 1 e 5 milissegundos, centésimos de segundo. Se o PCM detectar um sinal de entrada do sensor de composição de combustível, indicando que a temperatura do combustível não está dentro de uma faixa programada ou se a temperatura do combustível variar em 1 grau maior que o esperado da temperatura ambiente, um código P0186 será armazenado e um indicador de mau funcionamento lâmpada 1000 pode estar acesa. Vários ciclos de ignição com falha podem ser necessários para a iluminação 1000 em algumas aplicações. Gravidade e sintomas do código. A temperatura do combustível é monitorada pelo PCM para calcular a estratégia de fornecimento de combustível em veículos flex fuel, portanto esse código deve ser tratado como severo. Os sintomas de um código P0186 podem incluir, pode não haver sintomas. Outros códigos de composição de combustível podem estar presentes, possivelmente iluminação. 1000 causas possíveis para esse código definir são: um sensor de temperatura ambiente ruim, B sensor de temperatura, composição de combustível com defeito, sensor de temperatura, composição de combustível, sensor de temperatura do ar com entrada incorreta, fiação ou conectores abertos, encurto ou danificados, PCM ou erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Normalmente, eu teria acesso a um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, DVOM, um osciloscópio, um termômetro infravermelho e uma fonte de informações do veículo como o Data DIY para diagnosticar um código P0186. Um scanner com um DVOM e um osciloscópio portátil embutido seriam úteis para você. Um bom lugar para iniciar qualquer diagnóstico é com uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores relacionados. Todos os componentes danificados ou queimados precisarão ser reparados ou substituídos. Depois teste novamente o sistema. Descobri que, quando vários ciclos de falha são necessários para a iluminação 1000, o uso do modo de prontidão OBDI pode ser útil. Quando todos os reparos são concluídos, eu limpo os códigos e dirijo o veículo como de costume. Sei que meus
reparos foram bem-sucedidos se o PCM entrar no modo de prontidão. Sei que ainda existe um mau funcionamento se o código for redefinido. Integrado ao sensor de composição de combustível, o sensor de temperatura do combustível é normalmente fornecido com uma tensão de referência de 5 volts e 1 T. O sensor de resistência variável completa o circuito e fornece ao PCM um sinal de tensão de temperatura de combustível flutuante. O DVOM pode ser usado para testar a tensão de referência e o aterramento no conector do sensor de temperatura do combustível. Use o DVOM para testar os circuitos correspondentes no conector PCM se a tensão de referência não estiver presente. Repare os circuitos abertos conforme necessário. Se nenhuma tensão de referência for descoberta no conector PCM, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação. Se a referência e o terra estiverem presentes no conector do sensor de temperatura do combustível, conecte os fios de teste do osciloscópio ao terra e aos circuitos de sinal para observar dados ao vivo na forma de padrões de formas de onda. Meça a temperatura real do combustível usando o termômetro infravermelho e compare-a com a temperatura refletida pelos padrões de forma de onda no osciloscópio. Suspeite que o sensor de temperatura do combustível esteja com defeito se a temperatura refletida pelo sensor de temperatura do combustível não coincidir com a do termômetro. Notas adicionais de diagnóstico: use o DVOM para testar a resistência do sensor de temperatura do combustível de acordo com as recomendações do fabricante. Nota: desconecte todos os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito com o DVOM.